posse do Bernardes. E também contra a prisão do Hermes da Fonseca, que é sobrinho do Deodoro da Fonseca, que é, né, o grande símbolo dos militares. Então tinha ainda uma tensão que se mantinha com os militares. Tudo bem, a gente sabe desse levante no Rio de Janeiro, né, em 1922, e aí, exatamente 2 anos depois, quando esses levantados, né, quando esses insurgentes de 22 vão ser julgados e condenados, é que explode uma segunda rebelião, que é a Rebelião Paulista, né, que aí acontece em São Paulo, que aí começa, sim, a mobilizar esses personagens que também estão aqui. O Isidoro Dias Lopes, né, o Miguel Costa e os irmãos Joaquim e Juarez Távora, né, que são os personagens que estão ali em São Paulo. E percebam que é exatamente no 5 de julho. Então é 5 de julho de 1922, 5 de julho de 1924, que isso vai explodir lá em São Paulo. E foi, gente, assim, eu acho que ainda é um episódio bem pouco pesquisado, e eu estou falando como paulista do interior, tá? Porque foram 3 semanas a cidade tomada, a cidade foi bombardeada com aviões, os bairros operários foram bombardeados com as pessoas no meio. No máximo que as forças contrárias, né, aos rebeldes falavam era: evacuem a cidade porque a gente vai jogar uma bomba. Então, você imagina bairros lotados de imigrantes, de operários, todos sendo bombardeados. E foram, além da cidade, se você vai vendo algumas pesquisas novas, outras cidades do interior também se levantaram. Então foi Campinas, Rio Claro, Jundiaí, Itu, Lorena, né? Várias cidades ali também ocorreram levantes, né? E segundo a historiografia, muito articuladas pelo João Cabanas, que é uma outra figura que aparece, que é bem importante para a memória e para o estudo da coluna. Segundo os números oficiais, foram 503 mortos e 4.846 feridos. Isso oficialmente, né? Existe uma pesquisa de uma professora chamada Ilka, que ela já vai pelo registro da Santa Casa, que era o grande hospital da cidade naquele momento, já tinham 723 mortos. Então você imagina o que não pode ter sido a dimensão desse conflito, né? Mas, bom, a partir desse grande confronto da cidade, eles vão marchando em direção ao Paraná, né? Só para vocês entenderem, perseguidos pelas tropas. Segundo a historiografia, as tropas legalistas eram 18 mil homens e eles eram em 7 mil, no máximo. Então, eles vão ali marchando para o interior, chegam no Mato Grosso e descem para o sul, na região do Paraná, né? Eu vou pular o Rio Grande do Sul, porque depois eu volto a falar dele, mas só para vocês verem, no mesmo 5 de julho, explodiu uma revolta em Sergipe e em Manaus, né? Que a gente também não escuta falar muito. Porque lembrem depois para a gente pensar nisso, porque tem algumas teses que falam que a coluna foi errática no interior, né? Que ela marchou. E eu não acho. As evidências mostram que existia uma mobilização no interior, né? Manaus, gente, o grupo de Manaus também tomou a cidade. Olha o que eles fizeram. Eles extinguiram a força policial, que era como se fosse a PM, e substituíram por uma guarda cívica, né? Eles cobraram uma firma inglesa chamada Manaus Markets, que devia dinheiro para o estado do Amazonas, fizeram a firma pagar. Então, eles tiveram uma atuação forte ali em Manaus, apesar de durar poucos dias. Por que Manaus e Sergipe? Porque, casualmente, muitos punidos por 22 foram deportados para Manaus. Então, como é que você explica ter rolado em Manaus? Porque tinha gente que estava isolada lá, né? E Sergipe, muita gente de Sergipe tinha estudado na mesma escola lá do Rio de Janeiro, do Realengo, que é onde estava um bom grupo de pessoas, né? Isso tudo em julho de 24. Em outubro de 24 é que o batalhão
do Prestes se insurge na região de Santo Ângelo, né, que provavelmente isso seja de maior conhecimento de vocês. E aí, uma coisa que eu não sabia mesmo, é que os líderes, os antigos caudilhos, também acompanharam a coluna Prestes nesse primeiro momento, né, os caudilhos civis, ali da região do Rio Grande do Sul. E aí eles se encontraram, essa marcha dos paulistas, esse grupo vindo do sul do Prestes, se encontraram aqui na região de Foz do Iguaçu, que o professor Aloysio sabe muito melhor do que eu, né, que é onde tem aí como consolidado, é onde se juntaram essas duas forças e elas seguiram em marcha. Pode passar, por favor? Isso tudo é chamado de tenentismo, né? A gente estuda na escola o tenentismo, né? Mas eu quis trazer para vocês que é isso. Tenentismo é um nome que foi dado a posteriori, né? Eles raramente se chamavam de tenentes. Eles se chamavam isso, de militares revolucionários, rebeldes, revoltosos, né? É um conceito que surge como análise sociológica logo em 1932, com um pensador que se chama Virgílio Santa Rosa, né? E ele, em geral, a gente vai ver muito rapidinho, definido como um movimento oriundo das classes médias urbanas ou marcadas pelo pensamento militar. Eu vou falar muito rapidinho das interpretações que tem sobre isso, né? Agora, o mais importante, assim, o que me intriga é que dentro do tenentismo cabe a direita e coube a esquerda, né? Do tenentismo saiu Prestes e muitos outros comunistas, mas também saiu Filinto Miller. Vocês conhecem o Filinto Miller? Né? Né? Uma pessoa assim sanguinária, exatamente, né? Pode passar. Assim. O principal debate que houve na historiografia, né, que eu estou falando aqui como historiadora, né, ao longo desse tempo, é essa presença de que o tenentismo é o fruto do movimento de classes médias urbanas, né? E aí o que os autores debatem é que, primeiro, não são classe média. Primeiro, não são definitivamente. Por quê? Nem todos tinham a patente de tenente, essa ideia de que são tenentes, apenas tenentes, né, oficiais da média, a patente não se confirma, e que boa parte dos braços eram de soldados. E aí, quando as pessoas vão estudar o que era ser soldado na Primeira República, né, elas vão perceber que eles eram os negros, eles eram os pobres. Ser soldado é quase ser um tipo de trabalho forçado, né? Muitos ex-escravizados ingressavam como soldado, como uma forma de sobrevivência. Eles faziam os piores trabalhos, os trabalhos mais árduos, né? Tem autores que chamam eles, inclusive, de uma espécie de proletariado, né? Eles estavam muito próximos dos operários. Então, essa é a massa dos militares, né? E elas também compuseram a marcha da coluna, né? Então, essa ideia de que a coluna é exclusiva dos militares também é uma coisa que foi um debate na historiografia e que ela vem caindo, ela não é exclusiva dos militares. Houve uma participação civil importante, principalmente no primeiro momento desse grupo partindo de São Paulo, depois teve uma mobilização aí pelo Brasil todo, porque houve um investimento para mobilizar os operários, né? Houve um apoio de alguns sindicatos, de confederação de trabalhadores, do próprio Partido Comunista, dos grupos anarquistas, que, apesar de terem uma certa aversão à hierarquia militar, eles queriam apoiar, entendiam aquele fenômeno como um fenômeno revolucionário, né? E algumas pesquisas também trazem que uma marca muito importante da mobilização dos operários foi esse bombardeamento dos bairros, né? Do fato de, então, que existiam batalhões, que saíram batalhões de italianos, batalhões de espanhóis, batalhões de operários migrantes que depois seguiram com a marcha para o interior, né? Então, essa ideia do tenentismo, ela é bastante
discutida naquele formato que talvez a gente tenha aprendido na escola, né? Que eram oficiais de média patente, classe média, tal. Então isso é super interessante da gente contemporizar, né? Então dessas interpretações se identificam mais ou menos 3 linhas. Os primeiros que entendem eles exclusivamente como classes médias urbanas, o segundo como exclusivos, como um fenômeno exclusivamente militar, e as terceiras análises, uma terceira linha analítica, que inclui uma historiadora que se chama Maria Cecília Espina Forjás, que é essa que eu trago ali embaixo, ela contemporiza, além da presença dessas outras figuras populares, né, que essa mescla entre essas pessoas, essa indignação da classe média urbana, com um pouco do pensamento militar, mas não exclusivamente isso, existindo muitas outras tradições políticas envoltas nesse processo, tá? Pode passar, por favor. Bom, isso aqui é o que a gente sabe, né? Então, a partir dessa junção, diversas marchas, a gente pensa que é uma marcha só, mas ela foi também um pouco fragmentada, né? Percorreu 25 mil quilômetros, atravessou 13 estados. Chama atenção para um fato que é pouco pesquisado, que eu vou falar melhor. Ela alcançou, direta ou indiretamente, 4 países além do Brasil, que é o Paraguai, a Bolívia, a Argentina e o Uruguai, né? Porque o Uruguai está longe, mas muita gente se exilou no Uruguai. E ela forjou os alicerces da política nacional nas décadas seguintes. Tá? Então, pode passar. Primeira coisa que me intrigou. Várias historiografias. A historiografia traz pra gente assim. Em fevereiro de 1926, o Miguel Costa e o Prestes, as 2 principais lideranças, por isso que em alguns momentos ela é chamada de coluna Miguel Costa Prestes, né? Mas a gente fala coluna Prestes às vezes para facilitar, né? Por conta também da notoriedade do Prestes, que em fevereiro de 26 eles redigiram uma declaração de princípios da coluna para ser distribuída na nação. Nesse manifesto, intitulado Motivos e Ideais da Revolução, estariam as motivações da coluna, né? Então, quais eram? Eram contrários aos impostos exorbitantes, à desonestidade administrativa, à falta de justiça, à mentira do voto, o amordaçamento da imprensa, contrário a perseguições políticas, contrário ao desrespeito à autonomia dos estados, à falta de legislação social, eram favoráveis à reforma, queriam a reforma da Constituição sobre o estado de sítio e proclamavam ideais libertários. Eu vi esse parágrafo disseminado em vários lugares, eu não sei quem escreveu, qual historiografia tem. Agora, me pergunte onde esse manifesto foi publicado. Eu não achei. Estou muito curiosa, então isso é uma missão já para alguém fazer uma pesquisa e descobrir aonde esse manifesto foi publicado e como que ele foi publicado, né? E quais são os sentidos disso, porque eu, como gosto de história política, eu gosto muito dos manifestos. Os manifestos são importantes para a gente entender o que aquele grupo pensou, o que eles formularam, né? Onde que está? Foi publicado num jornal? Eles mandaram uma carta, né? Então tem uma missão, primeira, né? E aí eu vou partir para as fontes para a gente começar a pensar tudo que acho que ainda, né, tem a ser pesquisado. Pode passar, por favor. Pode passar mais uma vez. O que a gente tem de consolidado? Fala assim, eu quero estudar a coluna Prestes. O que tem? Existem muitos primeiros, os memorialistas. São pessoas que escreveram naquele momento ou logo depois, né? Famosíssimos. O Ítalo Landucci, que eu descobri que é o Ítalo Landucci era do batalhão dos italianos lá do movimento de São Paulo, que depois acompanhou a coluna e escreveu as memórias dele. O Juarez Távora, o João Cabanas, que o livro dele, Coluna da Morte, eu procurei por as capinhas das primeiras edições para a gente ver. O Dilermando de Assis, que escreveu especificamente sobre o Paraná. E o que eu mais gosto de todos, que é o Lourenço Moreira Lima, que depois a gente vai falar dele. Tem vários outros, eu fiz uma pequena seleção, né? Mas isso quando a gente vai ler essa pessoal, a gente sabe, eles são contemporâneos
E eles viveram aquilo. Então, metodologicamente, para a gente pesquisar isso, a gente tem que levar isso em conta, né? Que eles são partícipes, eles estavam ali envolvidos e a gente consegue ter uma seleção toda de visões, inclusive do lado legalista, né? Do lado que combateu a coluna, que é o caso de Lermont. Pode passar. Agora, a segunda parte que me interessa mais, que isso também é uma missão para vocês, gente, é o caso dos memorialistas que não publicaram, que eles estão dispersos. Esse trechinho é um trechinho super, super importante. Ele é um depoimento de um senhor chamado Antônio Bortolini, que ele viveu em Santa Helena. Todo mundo sabe onde é Santa Helena? Santa Helena é uma cidade muito antiga aqui do Paraná, atualmente na beira do Lago de Itaipu, ali, no nosso caminho. E Santa Helena, a coluna passou por ali. E ali tem um dos monumentos à coluna Prestes, onde a coluna teria queimado uma ponte para despistar o exército legalista, né? Então essa é uma cidade muito marcada pela presença da coluna. Em algum momento, essa cidade pequena fez um projeto de história oral, entrevistou um monte dos idosos, né? Isso tudo tá lá, ó, datilografado. E eu tive a sorte de achar a pessoa que tinha esse acervo, e eu falei, não, eu vou atrás do depoimento do Antônio, porque esse, Antônio Bortolini, é que teria contado a história da ponte queimada, que é essa história de botar fogo e tá lá a ruína da ponte até hoje. Só que ele falou uma coisa, olha o que ele fala no depoimento dele. Houve muito colono que fugiu quando chegou a coluna? É a pergunta óbvia e meio capciosa até do entrevistador. Ele falou, teve muito colono que ficou, ninguém fugiu. Nem vou ler o resto. Isso é super legal, porque isso, por exemplo, depois o professor Aloysio vai contar o quão é marcante essa memória de que todo mundo fugiu desesperado, morrendo de medo, né, da coluna. E esse, olha, é uma memória pequena. Pode ser que as cidades de vocês tenham um monte desses projetos, né? As cidades por onde passou a coluna tenham esses outros depoimentos, né? Eu acho isso aqui fenomenal, porque ele vai mostrar uma outra visão, uma coisa que está rebatendo, né, um senso comum muito consolidado. Pode passar. Outra instância são as correspondências, outra instância de pesquisa. Tem acervos e acervos e acervos de correspondências. Tudo, a princípio, estão centralizados em São Paulo, no Arquivo Público do Estado e no Arquivo Edgar Lenhoff da Unicamp, mas isso é o que se conhece. Quantos acervos não existem? Os acervos pequenos. Tem correspondência aqui no Paraná? Vocês já foram no Arquivo Público Paranaense, deram uma olhada lá? Pode ser que tem, né? O professor Aloysio, que é o nosso mestre dos arquivos paranaenses, não sei, pode ser que tenha, mas a correspondência é uma excelente fonte. Atualmente, o trabalho mais legal que foi feito recentemente, de uma historiadora que chama Maria Clara Espada de Castro, que foi defendido em 2016, inclusive ela teve da Unila, essa menina, recentemente, ela faz toda com base em correspondência, né? Que aí você consegue ter o quê? Né? A fonte, a prova ali do que aconteceu. Pode passar. Uma outra coisa interessantíssima são os diários e os acervos familiares. E aí eu me deparei com uma outra pesquisa super legal, que foi defendida em Pelotas e depois continuada lá na Unioeste de Marechal, com a professora Mary Frotcher, que ela se deparou com o diário do avô, e o do avô, que era esse Tecchio, Ernesto Tecchio, aí que está a fotinha dele, tinha lutado no combate à coluna. E esse avô registrou coplas, não sei se fala coplas, são como se fossem versos. Ele tinha um diáriozinho dos que ele escutava os versos que os soldados cantavam, e ele foi anotando no caderninho dele. E aí, por meio desses versos, ela fez a dissertação dela. É super legal porque você via o cotidiano da luta, a vida, porque também esses soldados eram os soldados, gente, eram as pessoas
as pessoas empobrecidas, entendeu? Eles eram negros, eles também estavam numa situação tensa e combatendo outros soldados, né? Isso também era uma tensão, porque eles estavam combatendo colegas, né? Então, essa foi um achado, assim, eu achei muito fantástico. Vai saber quanto mais de material como esse não existe, né? Que está por aí nos bolsões das nossas famílias e dos vizinhos e das comunidades aqui do Paraná ou do Nordeste, né? Em todo o trajeto que a coluna passou. Pode passar. Outra coisa que eu descobri, é que o Otávio, vocês já ouviram falar no Otávio Brandão? O Otávio Brandão foi um grande teórico comunista desse momento aqui. O primeiro livro, um dos primeiros, mas talvez cronologicamente o primeiro livro que usou usou a teoria marxista para fazer análise da realidade, que foi esse livro do Otávio Brandão, chamado Agrarismo e Industrialismo, ensaio marxista-leninista sobre a revolta de São Paulo e a guerra de classes do Brasil, né? De 24. Ele escreveu ao longo do processo, né? Acabou a coluna, ele publicou com um pseudônimo chamado Fritz Mayer, fingiu que publicou na Argentina, tudo para fugir, né, do processo repressivo, mas foi um documento que foi base para muitos debates depois do PCB e em todos os congressos. Então, olha como foi impactante esse fenômeno, né, e como é que a gente pode analisar a leitura dele feita pelo comunista, pelo marxista nesse momento, né? Estou só fazendo propaganda para ver se vocês acham, nossa, que legal esse tema, eu vou pesquisar no meu TCC. E aí vai sobrar para o Mariano, para vocês, professores, professor Regis, pesquisarem daqui a pouco. Pode passar. Eu vou falar um pouco, muito rápido, da historiografia, que a historiografia que dá a produção científica em torno dessa, mas eu chamo a atenção principalmente para o livro da Anita Leocádia Prestes, que é a filha do Prestes. Por quê? Porque ele é historiografia, a Anita é historiadora, ela é professora, mas ela usa como fonte principal os depoimentos do pai. Então ele está nesse lugar aí entre memória, porque ela é filha, ela é guardiã da memória dele, é uma pessoa muito importante nesse sentido, com uma fonte única que são as memórias do Prestes. Então vale muito a pena ver esse livro também. Foi a tese de doutorado dela, se eu não me engano, que está publicado, né? Já trouxe esse livro, muito fantástico, vocês têm que verificar. E aí eu pus diversos, porque meu plano não é falar de todo mundo aqui, é só de chamar a atenção para alguns tópicos. Pode passar. Vocês vão se deparar, inevitavelmente, com as narrativas jornalísticas, né? A mais que, assim, foi muito responsável por essa visão negativa da coluna foi a da Eliane Brum. A Eliane Brum é essa jornalista hoje do Sumaúna, que é uma pessoa muito respeitável, muito militante, em prol da natureza e tal, mas ela fez um trabalho, eu acho que era primeiro relacionado ao jornal, ao Zero Hora, no Rio Grande do Sul, depois ela virou um livro que espalhou ajudou a consolidar essa tese de que a coluna foi sanguinária, né? Que ela
Então, a Anita Prestes diz que ele foi feito, era um jornal feito em movimento. Então, olha que interessante, né? Como é que será que ele foi feito? Né? Como é que era o expediente? E tinha um outro panfleto chamado 5 de julho, publicado pelo Antônio Bernardo Canelas, que era um ex-anarquista também, militante do PCB. Então, a princípio, esse movimento publicou pelo menos dois periódicos, né, que podem ser fontes super legais para a gente pesquisar. Mas, pode passar. Essa figura também merece muito um estudo só dele, que é o Lourenço Moreira Lima. O Lourenço Moreira Lima, ele é o cronista oficial da marcha. Ele era chamado de secretário da marcha, porque ele era aquele que tomava nota. Ele chega, acho que é a Anita que disse que ele chegou a fazer um arquivo durante. Então ele tinha um senso de futuro, um senso de importância histórica, que ele escolhia o que se guardava, o que se jogava, o que se registrava, o que se não registrava. Uma figura importantíssima, o acervo dele está todo na Unicamp, né? Porque merece um estudo sobre o Lourenço Moreira Lima. O livro dele é raríssimo, chama Marchas e Combates, mas alguém daqui a pouco vai digitalizar e botar na internet para a gente poder ter acesso a ele, né? Deixa eu levantar meu tempo, está acabando. Mas pode passar. Começou-se a publicar, a pesquisar as contribuições das mulheres da marcha, né? Tem 2 trabalhos ali da Maria Meire de Carvalho, que falam um pouco das vivandeiras, que são as mulheres que acompanham as guerras em geral, as marchas, e aí ela tem o mestrado e o doutorado dela. E eu trouxe esse pedacinho, ali entre aspas, porque ela fala uma coisa muito impactante. Para quem gosta de estudar a história das mulheres ou a história na perspectiva de gênero, ela diz o quê? Praticamente todas as fontes da coluna são por vozes masculinas, a não ser uma entrevista da Elsa Schmidt, não sei ler muito bem o nome dela, que deu uma entrevista para um jornalista, né, muitos anos depois, e aí é ela falando, né? Então é um dilema aí mesmo que a gente tem que enfrentar quando vai pesquisar a história das mulheres ou a história da perspectiva de gênero, que em alguns momentos, as fontes a gente vai ter que procurar muito, né, em outros lugares, né? Pode passar. Aqui é outra coisa que está em aberto ainda, que é a participação dos negros, né? Então, eu trouxe esse close da foto, tem um soldado negro na coluna, né? Não tem quase referência a isso. No texto escrito, ele aparece na foto e ele aparece na evidência de que o soldado, por natureza, ele era um soldado negro, né? Quase todos os soldados da baixa escalão, eles eram negros. Então, negros indígenas não tem essa, né? A gente sabe que passar por essa região aqui, né, incorporar os mensus, talvez o professor possa opinar depois sobre isso, você necessariamente faria com que houvesse participação indígena na marcha, né? Então, isso é uma coisa que não existe uma pesquisa ainda. Outra coisa aí, eu puxei a sardinha para o meu lado, a repercussão da coluna nos países do Cone Sul. Tem uma pesquisa desse Matheus Fernandes Xavier, só que ele vai no âmbito da diplomacia, né? Então ele vai pesquisar os telegramas. Todos os países estavam nervosíssimos com a presença de exilados cruzando as fronteiras em todo momento. Alguns fugiam para o Uruguai, né? Eles passavam pela Argentina, eles passaram por dentro do território paraguaio e depois ficaram na Bolívia. Então isso tem um impacto da política internacional, ele tem um impacto, né, nas tensões com as forças locais ali. Eu não vi ainda, depois, professor, se vocês conhecer alguma pesquisa que fale da presença da coluna na Bolívia. O que eles foram construir trem, né? Parece que eles foram trabalhar numa empresa de construção de trens, mas não tem notícia. Pode passar. Pode passar mais uma, só vou falar então um pouquinho agora só, para quem gosta, da repercussão cultural em torno da coluna. Todo mundo já ouviu falar desse livro, né, do Jorge Amado, que ele
publicou O Cavaleiro da Esperança, primeiro na Argentina, depois no Brasil. O que tem para ser lido sobre isso? O Jorge Amado elaborou esse livro com contribuições de latino-americanos. Não sei se já ouviram falar que foi encontrada uma mala dele do exílio. E a mala dele estava com uma namorada dele, depois foi passar na mão de quem, não sei o que, chegou recentemente, está lá na Federal de Santa Catarina. Né? Essa mala tem uns esboços, uns bilhetes que as pessoas foram mandando para o Jorge Amado, para palpitando no livro que ele estava construindo sobre o Prestes. Então, para quem gosta de literatura, para quem gosta de estudar essas narrativas, é um tema super legal. Pode passar? Tem mais 2 livros que eu vou falar rapidinho. Um é do Alfredo Varela, militante do Partido Comunista Argentino, que foi para a região de Misiones e fez uma ficção como se o Prestes estivesse passando por lá. O outro, pode passar, é o José Maria dos Reis Perdigão, que era aquele jornalista que publicou O Libertador, que escreveu a sua própria versão da participação na coluna e chama Da Fornalha de Nabucodonosor. Nunca vi esse livro, nunca tinha visto essa memória, né? Então eu acho que também vale a pena espiar. Pode passar? Tem uma literatura de cordel, da história do Lampião, desse não encontro, ou desse encontro do Lampião com o Prestes. Essa ilustração é meramente ilustrativa, porque ela virou um grande mito desse encontro do Lampião com o Prestes. Pode passar? Por fim, penúltimo, quem gosta de estudar monumentos e lugares de memória, existe a criação desses monumentos ao longo do Brasil. Então, acho que foi em 99, o filho do Prestes e o neto saíram refazer a caminhada da coluna, e ali eles mapearam os lugares, se eu não me engano foi isso, mapearam os lugares por onde a coluna passou, e ali foram construídos monumentos pelo Oscar Niemeyer. Então, o de baixo é o de Santa Helena, que é essa cidade que eu falei para vocês. O de cima é o de Palmas, né? Então, tem vários, o Brasil inteiro. Né? Como é que foi feito? Né? Baseado em quê? Que lugares que são mapear isso? Eu acho que é um trabalho bem legal. Né? E pode passar, só para falar, são 2 livros novos que saíram. Eu não sei, o primeiro, do Júlio Moreira Lima, é um livro mais de divulgação, e o livro do Jacob Blanc, que é um historiador estadunidense, que inclusive é o autor das memórias do professor, que ela já depois é um livro também, está na internet, só que está em inglês, né, que é uma pesquisa nova, recém-feita sobre o assunto. E por fim, gente, esse é o último slide mesmo, né, o que eu concluo, né, para empolgá-los. Eu acho que a gente tem poucos movimentos que foram de âmbito nacional nesse período com tamanho impacto. Eu acho que a gente tem que levar isso em consideração ao valorizar a coluna. A segunda, investigar cada vez maior diversidade na composição da coluna, então sair um pouco desse universo do militar. Terceiro, tentar se libertar dessa marca do anticomunismo que é o que nos impede de falar sobre a coluna, porque fica todo mundo lendo como se o Prestes de 24 fosse o Prestes que aderiu ao comunismo depois, né? Então tem uma camada muito... Em algum momento era tranquilo falar sobre isso, e agora nesse mundo terrível que a gente vive, né, a coisa ganhou uma dimensão também muito marcada pelas fake news, né? E é isso, termino por aqui, desculpa se eu me estendi. Convite a todos para que sigam pesquisando e para a gente continuar dialogando sobre o tema. Obrigada. Então, muito obrigado, professor, pela fala, muito importante. Agora a gente passa para o professor Luiz Palmar para estar também discorrendo sobre um pouco mais sobre a coluna. Boa noite a todas, todos. Professora, você me surpreendeu com sua pesquisa, muito boa. A pesquisa de curiosidades especiais para você. Ah, que nada. Gente, essa é a terceira vez que eu venho aqui nesse auditório, né?
Eu não me lembro bem a primeira, mas a segunda foi na reunião do sindicato, né? da Andes, Associação dos Docentes. Essa é a terceira, né, Regis? Eu acho que é a última, hein? Não, eu pretendo não sair mais para falar. vai vir muito aí. Não vem mais, não. Eu não dou conta do recado. A idade, as patologias, tudo já me impedem de fazer, né? Não tenho mais condição. Mas eu vim dessa vez, né? Eu vim com muito gosto, porque é uma satisfação estar aqui com vocês todos, nossos alunos que eu já conheço, professores que eu já conheço, a gente já... como se fosse uma família, né? A gente se conhece bem, pela essa trajetória aqui do curso, né? Excelente trabalho do curso. Quando a gente entra aqui no pátio, já vê uma coisa diferente, que esse campus é muito bom, é muito animado, é politizado, né? E eu vim para esse desafio, né? De falar da coluna Preste no Velho Oeste, né? No oeste do Paraná. Esse oeste que a gente vive lá nessa fronteira, né? Porque hoje eu conheci que essa região aqui se chama... esqueci, um nome esquisito. Cantu-Quiriguaci. Não sei quem tirou isso, né? Aprendi hoje com o motorista vinculando. Cantu-Quiriguaci. Laranjeira não é oeste, é de outra região. Da micro-região do Cantu-Quiriguaci. Bom, interessante. A gente aprende na viagem assim bastante, né? Eu fico questionando, perguntando para o motorista, vai contando, a gente vai aprendendo. Mania de jornalista. Sempre querer saber as coisas. Mas essa questão da memória atiça a gente quer trabalhar com a memória, né? A memória é importante. E lá em Foz eu tenho um desafio. Que desafio? Que é a questão do esquecimento. Pode ter esquecimento em vários lugares, mas lá é terrível. Lá devido ao poder militar, né? E o anticomunismo, né, que já está nessa coisa toda, a gente não consegue colocar em pauta a coluna Prestes. Não tem como, é difícil. E lá que surgiu. A gente não consegue nem passar um projeto na Câmara de criação do Dia da Memória. Fizemos uma audiência pública lá exatamente para tratar dessa questão da coluna. Eu não sei por que de repente politizaram a coisa, colocaram a ideologia, a questão de comunismo, não sei o quê. A gente estava tratando de história, de memória da cidade, mas é difícil, viu? Explicar para as pessoas que fenômeno é isso, o que aconteceu no Brasil, o que foi a Velha República. Gente... as pessoas, será que não entendem que a coluna veio usada, que a coluna veio no bojo? Foi uma explosão daquele momento, durante aquela república dominada por Epitácio Pessoa, depois pelo presidente Arthur Bernardes, depois pelo presidente Washington Luiz. Coisa terrível, onde o voto era de cabresto, onde já se viu voto de cabresto de uma minoria que votava, que escolhia seus governantes. Eram os sobrenomes famosos, né, dos coronéis, do coronelismo, dos donos de fazenda, dos donos da terra, né? Essa situação causou muito descontentamento de um Brasil que estava surgindo diferente. Um Brasil da semana do modernismo, né? Um Brasil da criação do Partido Comunista, um Brasil que estava começando a industrialização, começando a ter uma classe trabalhadora organizada em sindicatos. Isso aí não entrava em contradição profunda com aquele modo, aquele sistema, né? Que era o sistema da velha República, dominada pelo latifúndio, pelos senhores de terra, né? Principalmente pelos latifundiários, donos de usina de açúcar no Nordeste, ou donos das usinas das plantações de café, aqui na região sul, do Sudeste do Brasil.
a contradição era palpável, era tremenda, não era admissível mais. Naquele momento, o centralismo que exercia desde o Palácio do Catete, com Epitácio Pessoa, e depois com Arthur Bernardi, que governou 4 anos numa situação de estado de sítio, não foi? Foram 4 anos de estado de sítio, 4 anos de censura, 4 anos de perseguição. Esse Brasil que estava surgindo, o Brasil moderno, um Brasil insurgente, já não admitia mais, esse tipo de coisa não dava mais para continuar. E foi a professora foi muito bem na pesquisa, para dizer que foi no bojo disso, nas entranhas disso aí, que surge o descontentamento. O descontentamento surge no meio militar e no meio civil. O descontentamento ele é representado pelos tenentes ou oficiais lá do Forte de Copacabana, que foi a insurreição do Forte de Copacabana, quando morrem vários heróis, né? Alguns que sobreviveram depois foram para a coluna, em 1922. A insurgência de 1924 em São Paulo, comandada por Miguel Costa, que era um oficial superior da Força Pública, seria a PM de hoje, né? Seria PM, oficial da Força Pública, juntamente com o Isidoro Dias Lopes, que já era general, e outros militares graduados, que se rebelaram contra aquela situação. E ocuparam, inclusive, durante 3 dias, não foi, o Palácio dos Bandeirantes? Não sei se foram 2, 3 dias, um dia, mas ocuparam o Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, a insurgência, né? Mas as tropas do governo central de Arthur Bernardi bombardearam a cidade, reprimiram essa coisa toda e eles tiveram que recuar. E nesse recuo foram em direção a Mato Grosso. Mas chega em Mato Grosso, são derrotados novamente. Foram derrotados em São Paulo e foram derrotados em Mato Grosso, porque tentavam atravessar para aquele lado. E tiveram que recuar em direção ao sul, margeando o Rio Paraná, né? Pela margem esquerda do Rio Paraná, foram descendo, né? Descendo até Guaíra, descendo até Santa Helena, que era um dos portos, né? Que não era cidade. Guaíra era porto, Santa Helena era porto, e Foz do Iguaçu era um entreposto. Não era cidade ainda. Era um município já criado, mas tudo era entreposto, dominado pelas grandes concessionárias. Essa região, eles foram descendo o Rio Paraná, descendo. Você vem descendo o Rio Paraná em direção a Foz do Iguaçu e foram conhecendo aquela realidade, né? E que realidade! E que realidade! Uma região com pouco menos de 2.000 habitantes, pessoas que moravam em toda a região, não era povoado, né? Mas era coberta de matas virgens, de madeira de lei e de erva mate. Grandes florestas de erva mate. Erva mate que não era consumida no Brasil e que era mandada para a Argentina. Madeira de lei que não era usada no Brasil, era mandada para a Argentina. Rio abaixo, sempre rio abaixo. Esse extenso território era dominado pelas empresas concessionárias. As concessões eram concessões dadas por 30 anos, renovadas por mais 30 anos. Essas empresas não eram empresas brasileiras, eram empresas argentinas, Mate Laranjeira, Domingo Bate, Júlio Álica, eram os principais donos ou concessionários dessas grandes áreas, territórios do oeste do Paraná. E o Júlio Álica, por falar nisso, e sempre me faz lembrar Rondô, porque o QG do Júlio Álica era o Porto Mendes, né? Porto Mendes tinha sua mansão, sua fazenda, sua propriedade, né? Ele criou até um porto, ele tinha vapor, porque eles tinham uma facilidade muito grande, porque eles tinham mais ou menos os 10 portos, que depois, mais tarde, o presidente Getúlio mandou fazer um levantamento desses portos,
E quem fez o levantamento foi exatamente o ministro dos Transportes, Juarez Távora, né? E no levantamento fala em 10 portos, descendo de Guaíra até Foz do Iguaçu. Esses portos eram todos eles das empresas concessionárias. Porque não havia fronteira, o Brasil não tinha soberania naquela época sobre a região oeste. Era uma região dominada pelas empresas concessionárias de exploração extrativista, né? De madeira de lei e de erva mate. E quem trabalhava nessas obragens eram os mensus, que são mensualistas, porque recebia por mês, porque vem de uma derivação do espanhol mensual, né? Mensualista, que recebiam por mês, todo mês. Mas eles recebiam por meio da seguinte forma: eles contratavam os trabalhadores e deixavam o trabalhador no porto, né, nesses portos. E davam dinheiro antecipado. Ó, aqui está o pagamento desse mês, já estou te dando adiantado. O cara ficava ali no porto, seja Foz do Iguaçu, ou seja qualquer um desses portos, gastando com bebida, com comida, com tudo, né? Você gasta, né? Durante 15, 20 dias está gastando. Então, quando ele ia trabalhar, ele já entrava devendo. O antecipo era uma forma de escravo, de trabalho escravo, né? Análogo ao trabalho escravo, né? Porque ele já entrava devendo para o patrão. Ou seja, o sistema de relações de trabalho na região oeste do Paraná era um regime de relações semi-feudal ou feudal. O feudalismo predominava nessa região, assim como predominava no nordeste do Brasil. Enquanto o resto da América Latina estava bem desenvolvida, variando lá de Argentina, aqui existia feudalismo. Impressionante. Então, esse era o sistema. O trabalhador entrava no obraje, ou seja, na área de exploração, devendo para o dono, para o obrajeiro, né, que era o dono para o concessionário. Esse Júlio Álica, ele, inclusive, tinha sua própria moeda, que circulava na região, que eram as moedas escritas Júlio Álica, vale tanto, vale 10, vale 20, vale 30, e o trabalhador, a moeda que ele usava era essa aí. Ele, quando recebia aquele vale, é o vale botequim, né? Vale armazém, sei lá o quê, que ele comprava no armazém do concessionário. E ele, quando tentava escapar dessa situação de escravidão, ele era caçado. Tem um inquérito lá em Poçadas, que eu descobri uma ocasião, um inquérito que virou processo no judiciário da Argentina, de um mensualista que fugiu daqui e foram buscar o cara na Argentina. E ele foi processado lá em Poçadas. Ou seja, os donos de obraje, eles tinham poderio até do outro lado, até na Argentina e no Paraguai, porque eles dominavam toda essa área, esses monarcas, como se fossem monarcas, né? Eles tinham seu próprio papel moeda, tinham seus navios, seus vapores, tinham acesso direto ao governo do Estado. Volta e meia eles iam lá para Curitiba. Palácio do Catete, chegou, vai direto falar com o presidente, Epitácio Pessoa ou Arthur Bernardes. Eles tinham total proteção do Estado. E por ter toda a proteção do Estado, eles tratavam os trabalhadores com máxima de violência. O Álica, esse Júlio Álica, o cunhado dele, irmão da mulher dele, era o Carrasco Santa Cruz, chamado Carrasco Santa Cruz. O cara era sanguinário. Mais tarde vamos saber o que a coluna fez com esse cara. Eles usavam um sistema de dominação, era um sistema assim, de gerente, era capanga, eles tinham o seu próprio policiamento. Apesar de que as autoridades, como a autoridade de Foz do Iguaçu, era cúmplice. E o presidente, não era chefe da força pública, digamos, de Foz do Iguaçu, é chamado Sargento Pimenta.
Sargento Pimenta. Qualquer coisa, a caixa do Pimenta. O trabalhador está pedindo aumento, o trabalhador quer ir embora, o trabalhador não quer mais continuar naquele sistema de trabalho, mandavam para a caixa do Pimenta. A caixa do Pimenta era um caixote que ficava dentro de uma cela do local de prisão, né? E o local de prisão era na casa do Pimenta. A cadeia era na casa do Pimenta. Ele tinha no quarto um caixote e colocava o trabalhador dentro da caixa. Isso era o castigo da famosa caixa do Pimenta. Isso aí é documentado por um pesquisador chamado Arthur Martins. Ele escreveu Recordações da Viagem ao Alto Paraná. E parece que um oficial do Exército escreveu um livro, né? Um relatório chamado Recordações de Viagem ao Alto Paraná, que ele detalha como era o sistema de violência dentro dos obrários, né? Os trabalhadores, que eram basicamente paraguaios, naquela região não tinha quase brasileiro, né? A maioria da região eram paraguaios, né? E alguns argentinos, mas a maioria eram paraguaios, de origem guarani, quase todos, né? Lógico. Eles entravam no trabalho devendo para o patrão. Essa realidade é a realidade que a Coluna Prestes toma contato algum tempo depois, quando chega aqui na nossa região oeste, né? Eu não sei como já estava, não sei se era capitão, tenente, naquela época, só sei que a patente, né? Ele chegou em Foz do Iguaçu em setembro de 24. Setembro de 24. Ele veio do Rio Grande do Sul, daqueles embates, né? Porque as contradições aconteceram a nível nacional também, como disse a professora Ângela, a nível dos estados. Porque as contradições entre o poder centralizado e as insurgências. No Rio Grande do Sul era o Borges de Medeiros, né? Borges de Medeiros, governador do Rio Grande do Sul durante anos, sempre se reelegendo, não é isso? E contra ele se insurgiram os militares e civis, os velhos caudilhos, como Honório Lemes, que Honório Lemes ficou conhecido como general. Não era general, mas general Honório Lemes, o Leão de Caverá, que mais tarde caminha junto com Prestes na insurgência de Santo Ângelo, né? Eles chegam em Foz do Iguaçu em 1924 e encontram uma cidade sem autoridade. O prefeito correu, passou para o lado da Argentina, fugiu. O tal do Jorge Schimmelfeng, o nome da avenida. Esse Jorge Schimmelfeng era sócio do Julio Ali, que é desse concessionário, né? E ele, logicamente, sendo sócio de obrarreiro, de fazendeiro que castigava os trabalhadores, ele fugiu para a Argentina. Então a casa dele foi ocupada pelos insurgentes e ali foi instalado o quartel-general da insurgência que chegava em Foz do Iguaçu em 1924. Logo em seguida, em novembro, chega o general Isidoro Dias Lopes. O general Isidoro Dias Lopes foi comandante da insurgência em São Paulo, que recuou para Mato Grosso. Teve grande importância em toda essa situação, que chegou em Foz do Iguaçu já como baleado, porque ele levou um tiro na perna, né? E infeccionou, ele estava passando mal. Ele não queria continuar a luta, ele queria ir para o exílio. Durante 8 meses, as tropas paulistas ocuparam Foz do Iguaçu. 8 meses, 3 meses, eram 3 mil. Durante 8 meses. 8 meses é muito tempo. Igual você não encontra nenhum registro. Eu fui no Arquivo Público do Estado, falei com a diretora, fui lá, vasculhei, falei com a pesquisadora, não tem nenhum registro da passagem dos revoltosos paulistas pelo Paraná. As tropas paulistas ocupam uma cidade como ela. Não há nenhum registro. Não há nenhum registro da Batalha de Catanduvas. Não há nenhum registro
Rondônia, aqui em Laranjeiras do Sul. Você não encontra fonte oficial. Apagaram. Tu me manda convite? Apagaram, se não houve interesse. Eu pedi várias vezes, fiquei no arquivo público durante semanas. Mas não quis ser militar. Sim, então eu não fui. Também não. Eu não sei. O arquivo público, todos os documentos históricos, não, você não encontra. Não encontra um fato histórico tão importante como esse, que é a passagem aqui pelo Paraná e que trouxe mudanças profundas aqui na região. Essas relações de trabalho, essas relações de semi-escravidão, tudo isso muda com a passagem da colônia. A própria fronteira, delimitação pelo Estado, nada disso consta, mas a importância dessa que foi a vinda dos insurgentes paulistas aqui para o Paraná, você não encontra registro no arquivo público. Uma batalha como teve aqui em Catanduva, da Serra dos Medeiros, né? Você não encontra nada. Então, nós temos que trabalhar. Então, cabe aos historiadores, né? Historiadores, como a professora, pesquisar, e todos nós pesquisar, e construir essa história, ou reconstruir, não é? Porque depende da gente. Mas vamos falar de Prestes. O velho Prestes, que naquela época tinha 22 anos, então não era velho, ele, comandante-chefe do grupo, não sei, destacamento, porque, apesar de ter ficado tanto tempo preso em quartel, eu não aprendi esse negócio. O que é batalhão, destacamento, essas divisões. Às vezes eu chamava sargento de capitão, às vezes chamava capitão de soldado, ele não gostava, porque quando a gente chama soldado de capitão, ele gosta. Agora, chama o capitão de soldado, ele leva uma tapa, né? E eu só de sacanagem. Então, não aprendi, mas eu acho que Prestes comandava um destacamento ferroviário de Santo Ângelo. Ou um regimento, não sei também se era regimento, destacamento. Lá em Santo Ângelo. E ele já veio do Rio, já conhecia, já estava em 22, ele já estava incorporado nesse movimento de insatisfação nacional contra a República Velha. Quando ele foi procurado, ele se incorporou de cara. Ele e todos os outros comandantes de destacamento de Cruz Alta, de Santo Ângelo, eu já falei. Toda aquela região, Tenente Portela, veio depois, né? Em todas aquelas cidadezinhas ali do noroeste do Rio Grande do Sul, eles se incorporaram na insurgência e decidiram se juntar aos paulistas. Agora vamos nos unir aos paulistas. Vieram aqui para o oeste. Mas essa vinda para o oeste foi apesar de todas as lutas que estiveram no Rio Grande do Sul, e todas as vitórias que estiveram no Rio Grande do Sul, e não vitórias que escaparam de cercos no Rio Grande do Sul, eles acabaram chegando em Barracão. Para chegar em Barracão foi difícil, muito difícil, acampar em Barracão. Barracão é uma cidade do sudoeste do Paraná que fica na divisa com a Argentina. Durante muito tempo eles ficaram em Barracão para se recuperar, para se alimentar e para conversar. Do grupo que chegou em Barracão, poucos continuaram a luta. A maioria, ou uma parte, pulou para o outro lado, para a Argentina. Desertou, desanimados. Mas, então, quando Prestes faz a caminhada de Barracão em direção à região oeste do Paraná, ele tinha menos de 1.000 homens. Ele chega com 700 homens na picada Benjamin. Porque ele vai atravessando a região oeste, Barracão, Santo Antônio, Capanema, e vem vindo até o Rio Iguaçu. E quero aproveitar para falar ali que quando eu fui buscar os desaparecidos políticos na região sudoeste do Paraná, as pessoas falavam assim, procura fulano de tal que ele está sabendo alguma coisa dos mortos. Eu ia lá, chegava lá no sítio, conversava, o cara está falando da coluna Prestes. Eu falei, não, meu amigo, eu não quero saber da coluna Prestes, eu estou procurando desaparecido político da ditadura militar. Não é agora?
Isso significa que a memória da coluna Prestes está presente em toda aquela região. Em toda aquela região. Você vai aqui em Planalto, vai em Santo Antônio, vai em duas memórias fortes naquela região, é a Revolta dos Colonos e Coluna Prestes, não é isso? São memórias permanentes, que é transgeracional, porque vai passando de pai para filho, as pessoas vão falando. Então a Coluna Prestes chegou na barranca do Rio de Iguaçu, levou dias para atravessar. E para atravessar 1000 e poucos soldados, ou 1000 soldados, ou 700 pessoas, que eram 700, de canoa, que era canoa. É trabalhoso, né? Levou dias para atravessar. Noites, eles passavam a noite, por isso tem um livro ali do Domingos Meirelles, A Noite das Grandes Fogueiras, porque eles chegavam, saía na barca para atravessar para o lado de cá, e eram as fogueiras que guiavam, né? Que era o farol, né? Era a Noite das Grandes Fogueiras. E eles vieram aqui para o lado de cá, em direção a Santa Helena. Porque o objetivo não era ir para Foz do Iguaçu, era para Santa Helena, para se incorporar aos insurgentes paulistas que estavam acampados naquela região de Santa Helena e Guaíra, esperando os gaúchos. Mas os gaúchos, quando chegam também, eles chegam meio quebrados, né? Eles vieram a cavalo, porque gaúcho não anda a pé. Gaúcho é a cavalo. Eles vieram a cavalo. Não sei como eles atravessaram a floresta, e floresta densa, com muito cipó, taquara. É horrível essa floresta. Hoje, para conhecer a floresta, é só ir no Parque Nacional. Você conseguia entrar, vai conhecer como era a floresta naquela época. Era mais ou menos igual, com muita taquara, muito taquariçu, muito espinho, muito marimbondo. Não tem... Hoje até que era bonzinho, o pior é o mosquito. Sempre que eu vivi um ano dentro do parque, é uma coisa terrível atravessar aquilo ali. E eles chegaram até a Picada Benjamin. A Picada Benjamin é uma picada antiga, que vem ali perto de Medianeira, né? Próxima a Medianeira. E na Picada Benjamin, quando eles chegam, o Miguel Costa estava lá aguardando. Miguel Costa saiu de Foz do Iguaçu para conversar com o Prestes. Ele já tinha ido lá no Rio Grande do Sul. Ele foi lá para Picada Benjamin, porque Picada Benjamin ficava na intersecção da hoje a BR-277, estrada estratégica, né? Que ligava Foz do Iguaçu a Guarapuava. Que a cidade mais próxima de Foz era Guarapuava. O resto eram vilas. E eles se reúnem e o Miguel Costa passa um quadro de derrota para o Prestes. Que os paulistas não queriam continuar a luta, que os paulistas queriam ir para o exílio, ir à Argentina, e que estavam todos doentes, sem motivação. Aí Prestes, tá bom, vamos lá para Foz e ver o que está acontecendo, né? Prestes foi para Foz do Iguaçu e se reuniu com o alto comando das forças paulistas, né? Que já estavam lá também há 7 ou 8 meses acampados ali nos depósitos das madeireiras, né? E ele chega nessa casa da Ana Rosa, você que falou, né, da Ana Rosa? Ah, não, você. A casa da Ana Rosa. Chegaram num depósito de galpão, numa casa de galpão, onde as pessoas se reuniam, os mensus se reuniam, os abrarreiros se reuniam, né? As pessoas iam para beber, jogar bocha, beber, comprar coisa, comida, fumo de rolo, né? Uma coisa assim que precisava, comprava na casa da Dona Rosa. O caso da Dona Rosa foi esvaziada pelo Tenente Cabanas e ocupou o armazém, e ali foi instalada a reunião entre as tropas gaúchas, representada pelo capitão Luiz Carlos Prestes, e pelos paulistas. Na reunião dos paulistas,